Vamos falar agora de petróleo com o Patrício Quingon, como é habitual. Patrício, muito bom dia, bem-vindo uma vez mais ao Táxi Amarelas mês da OAC, nesta edição de sexta-feira, dia 7 de janeiro de 2022. Bom dia, Joel. É um prazer falar consigo na manhã desta sexta-feira. Também gostaria de estender o meu bom dia a todos os nossos ouvintes. Muito bem. Patrício, vamos começar pelos preços do petróleo. Subiram cerca de 2% na quinta-feira, ampliando o rally do ano novo, né? Com o aumento da instabilidade no Cazaquistão, um produtor da OPEP+, e interrupções no fornecimento da Líbia. Os futuros do Brent subiram $1,19 e já fecharam a sessão de ontem a negociar $81,99 dólar. A Brent, que é referência para as exportações angolana, após atingir o seu maior valor desde o final de novembro. O petróleo dos Estados Unidos subiu a $1,61 dólar e já está perto dos 80 também, a $79,46 dólar o barril. Após tocar um máximo dos $80 também recentemente. O que dizer disto, Patrício? O preço começa naturalmente a favorecer Angola, que fez um orçamento com 59. Estamos aqui a falar de aproximadamente $22, não é? Acima. Joel, é importante referir que a média de $59 optada pelo OGE é anual, né? Pois, Nós exatamente. estamos simplesmente em janeiro. E também o preço de $80 que está hoje, está a ser comercializado a $80, também é um preço diário. Pois, Então pois. ainda temos aí cerca de 360 dias para correr o ano e a economia global continua muito volátil face ao impacto da Covid-19. E também não temos que nos esquecer que existe um corte da OPEP que a princípio deve ser terminado até setembro desse ano. Mas, no entanto... Isso significa que os preços não se vão manter tão altos ao longo do ano, é o que quer dizer? Não vão se manter Não tão há altos previsões, não é? Para tal. Não poderão se manter tão altos ao longo do ano, porque até setembro desse ano vão ser colocados quase 4 milhões de barris de volta ao mercado. Ou seja, a OPEP mensalmente vai adicionar 400 mil barris de petróleo dia, e isso até quase no final do terceiro trimestre desse ano vai ser um montante equivalente a 4 milhões de barris dia. Se for haver a combinação destes 4 milhões adicionais mais a continuidade da Covid-19, aí poderemos ter um impacto no preço. Mas é claro que a OPEP também está a monitorar o desenvolvimento da Covid e caso o número de infecções aumenta ao longo do ano, é claro que eles vão discutir a diminuição ou não aumento de 400 mil barris de petróleo mensais. Isto por um lado. Agora, a média que nós calculamos a nível da PetroAngola para o preço, face a esses acontecimentos futuros, é que o preço ao ano 2022 vai estar numa média de $65. Né? É claro que ainda é o início do ano, mas é isso que nós prevemos. Se olhar em relação àquilo que foi estipulado no Orçamento Geral do Estado, 59, estamos aí a ver mais ou menos uma diferença de $6, né? Que não é muita. Ou seja, o fato do mercado prever um preço de $65, ou a PetroAngola, como outras instituições financeiras prevêem também um preço muito próximo de $65, e o OGE for estipulado a um preço de $59, é um preço ousado, né? Nós consideramos um preço ousado. Normalmente, aconselhamos sempre até uma média do diferencial entre aquilo que é previsto nos mercados internacionais e pelas agências analistas de mercado petrolífero, como nós, é que tenha uma margem diferencial entre $10 a $15 no mínimo, né? Ou seja, seria usual que houvesse essa diferença entre aquilo que é estipulado no mercado e aquilo que é estipulado no OGE de mais ou menos $15 cada barril. Então, este é o cenário que nós podemos fazer em frente àquilo que é o OGE. Agora, por outro lado, começaste a tua intervenção referindo-se aos problemas que a Líbia e o Cazaquistão estão a ter, mas a realidade é que existem 5 membros da OPEP que têm dificuldades em atingir as suas cotas de produção. E começamos por Angola. Como nós sabemos, Angola está a produzir menos
mais ou menos 250 mil barris do que aquilo que é a sua cota da OPEP. Nós sabemos que estamos em declínio de produção e se olharmos para o declínio da produção entre o ano 2020 e o ano 2021, foi o maior dos últimos 6 anos, ou seja, atingimos um declínio na ordem de 10%. E Angola não vai conseguir atingir a cota de produção da OPEP nem este ano, nem o próximo ano, por causa do declínio da produção. O mesmo problema encontra-se com a Malásia, que devido a problemas técnicos também não consegue atingir a média de produção. E isso se repete com a Líbia, se repete também com a Nigéria, por causa da estabilidade interna desses países, também não consegue atingir a conta da produção. Então, esses são fatores que contribuem para que o preço esteja a ser comercializado a 82, ou seja, para além do aumento na oferta de 400 mil barris de petróleo dia, que poderia significar um declínio nos preços do barril de petróleo, mas como o mercado tem capacidade de absorver essa demanda, esse aumento de 400 mil barris de petróleo não impactou negativamente o mercado e ainda assim temos esse déficit de oferta por parte desses 4 países da OPEP. Muito bem, Patrício, mas mesmo que, por exemplo, os preços deixam para os 60, não é? Ter começado o ano e caso se mantenha, por exemplo, da casa dos 80, 70 durante muito tempo, ajuda a aumentar a média anual, não é? E permite naturalmente que a nossa média anual seja muito superior aos 59 previstos, não é? Mesmo que grande parte do ano se transacionar, como prevê a Petroangola, nos 65, não é? Ou seja, acaba sempre por ser uma boa notícia porque tens, digamos assim, um preço médio por aí $6 acima do que está previsto no orçamento. Mas, Patrício, vamos agora a falar de produção, dizer que um texto do Jornal de Expansão dá conta que nos primeiros 11 meses de 2021 o país produziu, em média, 1.223 milhões de barris e dados mostram que mesmo que Angola atinja o maior valor de produção, que foi mais de 1.300.000 barris em março, a média vai estar mesmo na casa de 1.222, 1.223, não é? Mil barris de petróleo dia. Entretanto, o que de facto está acima das projeções, não é? Não, está abaixo das projeções do ano passado. Como podemos ver, por exemplo, no Orçamento Geral do Estado de 2022, é possível ler-se aqui que a produção petrolífera prevista quando foi aprovado o orçamento no início do ano era 1.220 e, naturalmente, no final do ano, obviamente, ficou em 1.130, não é? Ou seja, neste caso, devemos, mesmo com esse 1.122, melhor, eu dizia 222, não, 1.122, vamos estar, na verdade, abaixo, não é? Abaixo daquilo que está programado. Mas tem sido assim essa tendência, né? Ao longo dos anos produzimos abaixo da meta, obviamente sabemos as razões, mas há podemos considerar boa notícia, é que a previsão de produção de petróleo para este ano, pela primeira vez nos últimos 9 anos, é superior à do ano anterior, não é? O que apenas, claro que é um aumento ligeiro, de pouco mais de 2%, não é? Que se fala, por exemplo, que se o ano passado ficamos à volta 1.122.000, neste ano prevê-se 1.147.000 barris de petróleo. Pronto. Esta inversão, naturalmente, prevê-se um aumento, o preço em alta. Que perspectivas isso poderá ter para a economia em termos de receitas este ano? Bem, primeiro é importante referir que o preço de $65 como média para o ano 2022 só poderá garantir a receita prevista no Orçamento Geral do Estado caso se atinja o nível de produção também previsto no Orçamento Geral do Estado. Se a produção for inferior e mesmo diferença de 20 mil barris de petróleo, já começa a impactar negativamente nas receitas.
porque o diferencial de apenas $6 entre o preço previsto e o preço executado ao longo do ano, devemos ter em mente que os $6, qual é o volume de receitas que vai, de certa forma, estabilizar com o declínio da produção que poderá acontecer. Porque aí sim é o maior problema. Normalmente, a redução de um barril de petróleo impacta mais a receita do que a redução de $1 no preço do petróleo. Então, devemos monitorar o declínio na produção, que, por exemplo, no mês de novembro de 2021, foi de 1.112.000 barris de petróleo dia. E aqui na questão da produção em Angola, nós temos que ser mais assertivos, porque é das coisas que não aumentam circunstancialmente, né? A produção precisa de exploração, e a exploração leva o seu tempo. Nós estamos a ter declínio na produção acima de 120.000 barris de petróleo dia, de em um ano. E isso não se ultrapassa facilmente. Ou seja, se nós não tivermos aumento na produção, com blocos que vão oferecer mais de 150, mais de 140.000 barris de petróleo dia, nós não vamos conseguir inverter o declínio na produção. Ou seja, para este ano, a nossa produção estará muito próxima de 1 milhão de barris de petróleo dia. Isso se nós não dermos meses que a produção esteja abaixo de 1 milhão de barris dia este ano 2022, caso haja alguma paragem por razões técnicas. Mas a verdade é que o declínio da produção está muito acima de 110.000 barris de petróleo dia, ano a ano, e no final desse ano podemos ter uma produção muito próxima de 1 milhão de barris de petróleo dia. Então, essa combinação entre a curta distância entre o preço a ser praticado no mercado do Orçamento Geral do Estado e o declínio da produção pode sim causar déficit orçamental este ano. O que nós devemos aqui rezar, se posso aqui usar essa palavra, é manter pelo menos o preço acima de 80 a $70 ao longo do primeiro semestre do ano. Se assim conseguirmos fazer, antes mesmo do término dos cortes da OPEP, aí poderemos salvaguardar as receitas previstas no orçamento de 2022. Muito bem. Agora a produção tem que ver também com os investimentos. Sabemos que a estratégia de exploração está em curso, também a estratégia de licitações, não é? Foram mais de 50, está programado, por exemplo, de 2019 a 2005, a licitação de mais de 50 blocos petrolíferos. Já mais de 20, não é? Foram levados à licitação e, se fizermos aqui as contas rápidas, os 6 da bacia de Namibe, mais os 8 das bacias do Kwanza e do Baixo Congo em onshore, já entregues, estamos a falar tranquilamente em 14, não é? Novos blocos adjudicados, já entregues, e naturalmente há uma licitação em curso e em breve mais blocos serão entregues. Mas, sendo honesto, Patrício, sabemos que mesmo onshore, mesmo que hajam descobertas, não estamos a falar de grande produção, não é? Não estamos a falar de um nível de produção suficiente para repor as reservas a um nível que nos permita aumentar substancialmente a produção. Há a questão também dos campos marginais, mas, Patrício, a pergunta que lhe faço é, com a estratégia de exploração em curso, sabemos que os do onshore é que no curto prazo, entre 3 e 4 anos, poderão dar alguma coisa caso hajam descobertas. No Namibe já leva mais tempo, né? Entre 5 e 10 anos, ou se não mais. Mas para quando? Para quando? Dadas as ações atuais, ainda não há certeza da inversão de declínio, certo? É importante referir que licitação nunca foi o forte da Angola. Angola realizou até antes de 2019, estou a falar até 2018, Angola fez 2 licitações. Uma em 2005, que colocou cerca de 10 blocos em licitação e apenas um chegou à fase de produção. E em 2010, que colocou também mais de 10 blocos em produção, em licitação, e nenhum deles chegou à fase de produção.
Então também é importante referir isso. O fato de terem sido licitados os blocos na bacia onshore e o fato de terem sido licitados os blocos na bacia do Namibe não significam que esses blocos possam chegar à fase de produção. Isso é algo que tem que ser dito. E também não significam que todos possam não chegar. Pode ter um ou dois que cheguem à fase de produção. Mas, como tu referiste, ainda que todos os blocos cheguem em produção, ou um ou dois, pelo menos nos blocos onshore, isso não será feito em menos de 5 anos. Okay? E também nos blocos offshore, na bacia do Namibe, que é mais difícil, estamos aí a falar no mínimo em 10 anos. Agora, temos que ter consciência que a economia está sendo impactada por causa da Covid-19. E a Covid-19 vai atrasar qualquer plano de exploração que está previsto para Angola e qualquer parte do mundo. Isso não é um problema só da Angola. A Covid não impacta só Angola, mas impacta a indústria petrolífera e a economia de todo mundo. Ou seja, haverá atraso na execução dos programas e isso é algo negativo para nós, infelizmente, mas o caminho está traçado. A Agência Nacional de Petróleos fez aquilo que deveria ser feito, que é licitar novos blocos, porque essa é a forma mais fácil de chegar à fase de produção do bloco, atribuir blocos e produzir, mas os campos marginais são a solução mais adequada para a condição que nós estamos a viver agora. Ou seja, os campos marginais estão dentro de áreas que já estão em desenvolvimento, de campos que já estão em produção, e necessita fazer trabalhos exploratórios de mais ou menos 1 a 2 anos para conseguir colocar esses pequenos remanescentes em produção e usar-se as infraestruturas que já estão dentro desses blocos. Esta, sim, é a solução mais acertada e pensamos que é a solução que a Agência Nacional de Petróleos tem como escudo para garantir que nós, pelo menos, consigamos travar o declínio da produção. Mas agora, aumentar a produção em Angola somente com os novos blocos que foram licitados. Muito bem, mas há os campos marginais também, né? Os campos marginais, ligeiramente, não é grande coisa, mas pronto, já contribui com alguma coisa. Patrício, para finalizar, e muito rapidamente, uma notícia sobre a African Chamber Energy, que lançou um livro, 2 livros, não é? E que são em forma de relatório a prever o que vai ser aquilo que é efetivamente o comportamento do setor petrolífero em África em 2022. E uma das questões muito interessantes que lá está é que é o apelo que fazem aos Estados africanos e aos empresários a criarem bancos para financiar o setor de petróleo e gás, especialmente a exploração e as empresas africanas, né? Porque, obviamente, o COP26 já fechou as portas, as janelas, tudo, está tudo fechado, as torneiras, tudo em termos de financiamento por parte dos bancos europeus, americanos e os grandes bancos a projetos ligados ao setor do petróleo e gás. Acredita que essa seria uma solução, surgirem bancos africanos especializados no setor energético para financiar não só a produção e a exploração de petróleo e gás, mas também a entrada dessas empresas em mercados como hidrogênio, eólicas, solares e outras renováveis? Sim, esta sim é uma solução, mas muito difícil de ser alcançada ou de ser atingida. Angola assumiu a Associação dos Países Produtores de Petróleo em África, que acho que é uma boa oportunidade que a Angola tem para se emancipar no continente como o país produtor de petróleos mais estável do nosso continente. Mas a questão que iria inviabilizar a concretização da criação de um banco africano, se o financiamento for dos países produtores, é o facto dos países produtores de petróleo em África não terem liquidez para este efeito. Ou seja, pelo contrário, os países produtores de petróleo em África são totalmente dependentes de investimento estrangeiro. Okay? E aqui podemos destacar exatamente a Nigéria e a Angola,
que são de longe os países maiores produtores da África, apesar de Angola hoje estar na quarta ou quinta posição como maior produtor, está na quarta posição, mas as suas economias são petrodependentes e a nível de investimento no setor petrolífero são totalmente dependentes dos investimentos das empresas estrangeiras. Daí que nós temos constantemente alertado o nosso governo da necessidade de nós mudarmos o modelo de investimento no setor e terem consciência que Angola precisa de trabalhar no sentido de criar formas de investir a nível governamental no setor para nós podermos garantir a continuidade do nosso setor de petróleo de forma sustentável. Daí que nós propomos a criação de um fundo petrolífero, porque o fundo petrolífero deverá garantir receitas para o reinvestimento no setor. Porque olha o que nós fizemos em Angola. Nós produzimos petróleo, exportamos o petróleo e toda a receita que advém da venda do petróleo é totalmente canalizada no Orçamento Geral do Estado. Ou seja, nós não tiramos uma dotação ou não criamos uma dotação no orçamento para reinvestir no setor dos petróleos. E esse reinvestimento no setor dos petróleos só é feito pelas empresas estrangeiras. Isso também é uma das causas do declínio da produção em Angola, porque para reinvestir e substituir as reservas, nós dependemos totalmente da disponibilidade financeira das empresas e o Estado angolano não faz isso. E nós sabemos que nós temos pouquíssimas empresas, apenas uma única empresa independente angolana que produz petróleo, menos de 5 mil barris de petróleo dia, mas também não tem capacidade financeira para reinvestimento em grande escala no setor. Ou seja, nós precisamos rever a nossa forma de lidar com o setor petrolífero caso nós pensamos em garantir que haja produção petrolífera em Angola nos próximos 20, 30 anos. Ou seja, nós temos que ter em mente que nós precisamos reinvestir no setor. Mas essa é uma ideia, a criação de um banco africano, mas eu acho que independentemente de ter uma solução em grupo, cada país deve criar a sua própria solução interna. E acho que para Angola nós podemos usar a criação de um fundo para garantir a continuidade da indústria, sem impactar negativamente o setor, porque até a receita que pode ser usada para a criação do fundo pode vir do diferencial do preço do barril do petróleo, que, de fato, não impacta nem o orçamento, nem a atividade exploratória ou de produção de petróleo em Angola. Então, nós precisamos sentar e rever essa questão. Muito bem. Mas é claro que, a nível do grupo, também pode-se pensar num banco africano para investimento no setor, mas devemos ter consciência que os países africanos não têm liquidez para isso. Muito bem. Patrício Quinho, muito obrigado por esta boleia aqui ao Táxi Amarelo e por ajudar-nos a compreender um pouco mais e melhor a situação e o mundo e o setor de petróleo e de gás. Um bom fim de semana para ti, um forte abraço, bom fim de férias, não é? E, naturalmente, estamos juntos. Obrigado, Joel. Bom final de semana para todos e estamos juntos a próxima semana. Fantástico. Então, 8 horas e 59 minutos, é tempo para dizer um abraço para eles, beijinho para